Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de Dicas da Bá. Eu preparei esse Dicas da Bá aí, só com livros de romance de época. Nós estamos ainda aí na febre dos Bridgertons, que lançou a segunda temporada, então eu preparei, seguindo a febre, né? Eu preparei também alguns livrinhos que estão na mesma pegada dos Bridgertons e eu vou indicar aqui pra vocês. Então, se você quiser saber quais são esses livros, continua comigo, sejam todos muito bem-vindos. Bora lá, gente. Primeiro, não poderia deixar de indicar um outro livro, né? Primeiro é a série de Bridgerton, o primeiro da série, que é o Duque e Eu, que inclusive tem resenha dele aqui no canal, depois se vocês quiserem lá conferir. Eu fiz uma resenha comparando a primeira temporada dos Bridgertons com o livro, e tá bem legal, tá bem interessante, então passa lá aqui, ó, nos cards aqui em cima, você pode ir lá conferir. Mas eu não poderia deixar de indicar, né, os Bridgertons, porque essa série é maravilhosa, gente. Tirando o livro da Francesca, toda a série é muito boa e tá aqui para representar o primeiro, que é o Duque e Eu, que é a história da Daphne e do Simon, né? Eles têm também uma história muito bonitinha. A Daphne e o Simon não são meu casal favorito. O meu casal favorito é a Heloise. Então, quando chegar no livro dela, eu comento mais sobre a Heloise. Eu gosto do Colin também, mas a gente ainda falta um tempo para chegar nele. Mas essa série é muito boa. Esses irmãos, eles são muito divertidos e eles conquistam o nosso coração. Então, se você ainda não leu os Bridgertons, aproveita, corre que ainda dá tempo de ler e depois assistir a série. Mas se você já assistiu a série e quiser ler os livros, também dá, porque a série está sendo bem diferenciada dos livros. Nos livros a gente acha uma coisa, na série a gente está encontrando outra. Levemente, a série é inspirada, não é a cópia perfeita do livro não, tá, gente? Não vamos nos iludir quanto a isso. Mas vale muito a pena você conhecer os livros, caso você ainda não tenha conhecido e tenha chegado a esse vídeo através da série e afins. Leiam, porque os Bridgertons é muito bom. Como eu disse, tirando o livro da Francesca, todo o resto é maravilhoso. Minha próxima indicação é o livro Desejo à Meia-Noite, da Lisa Kleypas. Esse daqui é a série dos Hathaways. Os Hathaways também são uma família e, assim, como geralmente essas autoras de romance de época, elas lançam séries. E todas as séries têm vários livros, aí uns 6, um ou outro que tem um pouco menos, mas geralmente são várias séries e é sempre gira em torno de uma família. Essa daqui é mais uma série que vai girar em torno de uma família, que são os Hathaways. Eles são uma família, não é da alta nobreza, assim, apesar deles serem uma família que tem um título. São só os irmãos que estão vivos e que moram juntos, né? Tem a irmã mais velha, que é a protagonista desse livro, que vai ser a que vai se envolver aqui com o Ken, que é um personagem de uma outra série da Lisa, né? Os Hathaways é quase como se fosse um spin-off. E é bem bacana, gente. Essa série é muito boa, ela vai trazer elementos ciganos, porque os personagens principais dos dois primeiros livros, eles têm origem cigana. Então a gente vai ver aí um universo um pouquinho diferente daqueles que a gente está acostumado, dos lords e etc e tal. Claro que aqui também tem, mas a gente vai ter uma pimentinha a mais nesse sentido, de a gente conhecer outras culturas também. A Lisa, ela não se limitou apenas aos lords ingleses, né? Ela trouxe aqui os elementos ciganos, outras pessoas que conviviam ali na época com eles também. É bem bacana, gente. Esse livro aqui é maravilhoso. O segundo, pra mim, é melhor. Eu gosto mais do segundo, mas toda a série é muito boa também. Indico demais, se você ainda não tiver lido. Terceira indicação é o livro Segredo de uma Noite de Verão, também da Lisa Kleypas, da série As Quatro Estações do Amor. É daqui, desse livro aqui, que nós temos esse personagem principal, que é o Ken, que ele vai aparecer neste livro aqui. Eu acho que nesse primeiro ele já aparece. Eu acho que nesse primeiro livro ele já aparece, mas ele é como um personagem assim bem afastado, ele não tem muito destaque não. Depois que ele vai ganhar destaque, vai ganhar importância, isso é bem bacana. Aqui não, aqui a gente vai encontrar a história de quatro amigas que estão ali no mundo casamenteiro, né, tentando arrumar um marido, tentando conquistar alguém porque elas precisam, e elas fazem um acordo entre elas que uma iria ajudar a outra a conquistar o marido, conseguir o marido, e cada uma tem os seus motivos para isso. E aqui a gente tem a primeira, né, que vai tentar lá conquistar o marido dela,
que é a Annabelle e o Simon, né? A Annabelle é maravilhosa de linda, porém ela não tem fortuna e por ela não ter dinheiro, prejudica muito as chances dela de casamento. Esse é um famoso caso de que beleza não põe mesa, né, gente? Então ela vai tentar arrumar um marido e as amigas vão estar ajudando. Só que é aquilo, né, gente? As questões do coração são bem distintas daquelas que a gente imagina que vai dar certo. Então ela tenta ir por um caminho, só que o destino, o amor e a vida acaba levando por um outro completamente diferente. É um livro muito bom, indico demais. Leiam. Essa série aqui é a minha série favorita de todos os romances de época. Já li várias vezes e sempre vou revisitá-los porque eles são maravilhosos. O terceiro livro é o meu favorito. Mas enfim, fica a dica de toda a série. Quarta indicação é o livro A Condessa de Camus, da Claire Phillips. Eu dei 3 estrelinhas para esse livro, ele vai contar a história da Mad e do Robert. O que vai acontecer nessa história aqui? O Robert ele acaba se casando, né, com a Mad, uma questão de conveniência, mas ele trata a esposa dele assim, como se ela não existisse. Ele se casa com ela e vai viver novamente uma vida como se ele fosse um cara solteiro, né? Aí nesse meio tempo ele vai sofrer um acidente e aí a Mad vai cuidar dele. E nisso que ela vai pra lá pra cuidar dele, eles vão naturalmente se aproximar e, enfim. Aí ele vai tentar conquistar, ele vai perceber que existe alguma coisa ali entre ele e aquela mulher que pode dar muito certo e que ele nunca imaginou que poderia dar certo. Então ele vai tentar aí reconquistar a esposa dele. A história é boa? É, mas eu achei que o Hobbit ele precisava sofrer um pouquinho mais. O livro tem alguns pequenos problemas, vocês podem conferir na minha resenha, porque tem resenha dele lá no blog. De todos esses livros, eu acredito que tem a resenha deles no blog. Então vocês podem ir lá conferir e ver o que me desgostou. Se você conseguir passar por cima disso, você vai aproveitar o livro. Se não, você pula para outro. Quinta indicação é a série dos Bedouins. Eu coloquei aqui o primeiro livro, que é o Ligeiramente Casados, eu dei 4 estrelas para ele. A série é muito boa também, gente, mas ela vai evoluindo conforme o tempo for passando. É uma história sobre casamento de conveniência também, da Eve e do Aidan. O Aidan, ele era, se não me engano, um coronel do exército inglês. E aí, o que vai acontecer? O irmão da Eve, ele acaba morrendo na guerra. E aí, o Aidan, ele fica com aquela promessa, né? Ele faz, esse irmão da Eve, ele faz o Aidan prometer que ele iria ajudar a irmã dele, independente de qualquer coisa. E o Aidan, ele é um cara correto, ele é um cara justo e ele cumpre as promessas dele. Então ele vai atrás da Eve, né? E ele descobre que a Eve tá passando por uma situação bem complicada. Aí é nisso que ele vai e propõe um casamento para ela, né? Vamos nos casar porque aí as coisas vão dar muito mais certo. Ela não ia perder a propriedade se ela estivesse casada, enfim. E ele meio que iria cumprir a promessa dele. Então ele faz essa proposta, ela acaba aceitando e daí a gente vai ver aquele relacionamento que começa de um jeito bem assim, não vamos ficar juntos, nem nada disso. Ele vai evoluindo aos poucos, gente. É aquele livro slow burn. Não espere que seja um amor instantâneo, é algo que vai acontecer bem tranquilamente, até porque não é da personalidade dos personagens acontecer assim de uma hora para outra. É bem tranquilinho, o fogo vai acendendo aos poucos e aí a gente vai despertando para o romance, que não é tão efusivo assim, mas é uma boa história e os próximos livros da série são ainda melhores, beleza? Sexta indicação é o The Elusive Wife, da Kelly Houghton. Eu dei 3 estrelas para ele vai contar a história da Olivia e do Jason. O que vai acontecer aqui? O Jason, ele acaba cedendo, né, à pressão do pai dele, se eu não me engano era uma questão de herança que ele iria receber. Então, mas para ele receber essa herança, ele tinha que casar com uma mulher específica, que era afilhada desse pai dele. E aí ele, beleza, tem que casar com ela, vou casar. Mas antes disso, ele passa uma noite, o dia anterior ao casamento, ele passa uma noite de bebedeira, bebe muito, chega na hora do casamento, continua bêbado, então ele não se lembra de nada do que acontece no casamento. No dia seguinte, ele acorda, vai embora e nem dá oi pra esposa dele, basicamente isso. E ele vai viver a vida como se ele estivesse solteiro lá em Londres. Até que a Olivia, perdão, que estava muito tempo sozinha no campo, recebe um convite de uma amiga para ir para a cidade. Aí ela vai para lá, vai participar dos eventos e tal. Ela é uma mulher casada, então ela tem uma certa liberdade.
E nisso ela acaba encontrando com o Jason, só que o Jason não a reconhece. Olha que loucura, gente. Ele não reconhece a própria esposa e ele se encanta por ela e ele passa a tentar conquistar essa mulher de todas as formas, sem imaginar que aquela dali era a esposa dele. E ela vai fazer ele passar uns dobrados, eu achei isso muito engraçado. É uma história bem bacana, apesar disso tudo ser muito irreal pra mim, eu achei uma história bacana. Também tem alguns defeitos, mas se você conseguir passar por cima deles, você vai aproveitar bastante o livro. E por fim, a minha última indicação é o livro Sweet Lullaby, da Lorraine Heath. Essa história é muito gostosinha, gente. Dei 4 estrelinhas pra ele. Vai contar a história da Rebecca e do Jason também. E é um livro sobre casamento de conveniência. Isso é um tema muito recorrente em livros de romance de época. Casamento de conveniência é muito comum mesmo a gente encontrar isso em livros de romance de época. E o que vai acontecer aqui? A Rebecca ela vai engravidar de um cara que trabalhava na fazenda. A gente agora tá nos Estados Unidos, tá bom, gente? Saímos da Inglaterra e vamos para os Estados Unidos. E aí ela vai engravidar de um cara que trabalhava na fazenda do pai dela, que ela achava que ele ia ficar com ela pra sempre, só que o cara era treta, né? Era cilada. Ele acaba abandonando ela, deixando ela grávida, e ela naquele período tá vivendo assim, um negócio bem difícil, então ela precisa se casar de qualquer forma por causa da reputação dela. E aí aparece o Jason, que trabalhava na fazenda há muito tempo, e é um cara de confiança do pai dela, e ele acaba propondo o casamento pra ela. E ele sempre foi apaixonado pela Rebecca, só que ela cagava pra ele, né? Não tava nem aí pro que ele sentia. E ali ele vê essa oportunidade de eles ficarem juntos, e ela acaba embarcando nessa. Ela não sente nada por ele inicialmente, mas ela sabe que ele é uma boa pessoa. Ela sabe que ele é uma boa pessoa, então ela resolve investir, assim, topar, né, esse relacionamento. E ele é um cara que era muito bonitão e tal, mas ela não era atraída por ele. E aos poucos a gente vai ver o relacionamento dele sendo construído, primeiro pela amizade, depois aos poucos. É mais um livro slow burn, não tanto quanto os Badwins, mas ligeiramente casados, mas esse daqui também, ele vai bem aos pouquinhos, a gente vai se encantando com o personagem, com os personagens, com o casal. E assim, o único defeito que eu encontrei nesse livro aqui são umas decisões muito ruins da Rebecca, que me irritou. Mas fora isso, o livro é maravilhoso e eu super indico pra vocês. É isso, galera. Essas são as minhas indicações de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se algum livro te interessou, não deixa de ir lá e comprar ele através do link. Ou também vai lá e leia a resenha. Todos esses livros que eu citei aqui, eles tendo resenha, eles vão estar aqui na descrição desse vídeo. Aí você vai poder conhecer em detalhes qual é a da história de cada um deles, beleza? Então, se você... Fica o meu convite aqui também para você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever, clicando no botãozinho vermelho e no sininho para ativar as notificações. Eu sempre estou postando vídeo novo por aqui e tem chegado bastante gente nova também, e todos são muito bem-vindos para compartilhar e me dar a sua opinião aí, quais são os seus romances de época favorito. Deixa aqui na descrição desse vídeo, nos comentários, porque eu vou amar conhecer e pegar as suas dicas também, beleza? Em breve eu volto com muito mais para vocês. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, tá tudo na descrição desse vídeo. E até lá, tchau, tchau!